Fala, nação de obstinados, professor J na área, para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós falaremos sobre estas 4 expressões. Olha só, muita gente tem dúvidas na hora de usar o acima separado com o acima junto, o embaixo separado com o embaixo junto. Por que é que eu trouxe essas 4 juntas, pessoal? Porque existe algo em comum, certo? É no processo de formação da palavra, mas aí eu não vou entrar muito na etimologia, né? A gente vai falar sobre alguns aspectos aqui da formação destas palavras, mas eu não vou entrar a fundo na etimologia, para não confundir mais ainda. Eu quero que hoje vocês entendam a diferença, entendam realmente a estrutura da diferença entre estas expressões. Tranquilo? Primeiramente, eu quero que vocês percebam o seguinte, olha só, a palavra acima e embaixo, elas possuem uma base, olha só, aqui, cima é um substantivo, baixo é um adjetivo. Então aqui nós temos 2 advérbios, onde nós tivemos aqui em acima a junção, certo, da letra A com o substantivo cima, formando um advérbio. Aqui, nesta palavra de baixo, tivemos a composição por justaposição com em mais a palavra baixo. Então, temos duas palavras que são advérbios de lugar que passaram por um processo de formação e hoje são aqui essas 2 palavras e são advérbios. Já aqui nós temos locuções. Vocês percebam que aqui nós ainda temos o substantivo cima e temos aqui o adjetivo baixo. Tranquilo, é importante que vocês tenham esta noção, tá? De que aqui nós temos 2 advérbios, mas em sua base nós temos aqui um substantivo e um adjetivo. E aqui nós temos locuções e, consequentemente, também temos substantivo e adjetivo. Agora vamos logo de início a diferença de acima separado e acima junto. Vocês percebem, pessoal, que na pronúncia não existe diferença entre acima separado e acima junto, como também não existe em embaixo separado e embaixo junto, É justamente por isso que nós temos tanta dificuldade, porque na pronúncia, no dia a dia, não existe diferença alguma e a gente só pronuncia, certo? Seja lá para qual significado for e vai pronunciando e acaba que a gente esquece realmente a diferença. E na hora de escrever, certo? Seja em uma prova, em uma redação, nós sempre estamos ali nos confundindo. Mas vamos lá, olha só, acima separado tem significado de topo, alto, cume, cimeira, quase sempre vem utilizada em locuções, em cima, por cima, para cima, de cima. Perceba que a gente aqui, nas locuções, só estamos mudando a preposição, Geralmente, o substantivo cima vem utilizado aqui com estas preposições. Então, olha só o exemplo. Ele me olhou de baixo a cima. Perceba que existe até uma relação da expressão acima com a expressão de baixo, Eu poderia, por exemplo, o antônimo de acima é abaixo, então poderia inverter aqui na frase. Ele me olhou, no caso, de cima a baixo, Trocando a posição do acima e do abaixo. Então, são antônimos. Quando nós vemos aqui para o advérbio de lugar, pessoal, olha só. O acima junto quer dizer posição superior, mais elevada ou mais importante. Olha só o exemplo. Verifique a informação na tabela acima. E temos como antônimo a palavra, abaixo, que também é um advérbio de lugar. Então, poderia substituir aqui, verifique a informação na tabela abaixo. Vocês percebam, pessoal, que aqui geralmente vem com estas preposições, tá? E quer dizer topo, alto, cume. Geralmente vai vir, ele me olhou de baixo a cima, Tem a preposição, mas eu poderia, como eu falei anteriormente, substituir. Ele me olhou de cima a baixo, Então, sempre tem aqui a preposição, caso eu invertesse, eu teria aqui de cima a baixo. Então, eu acho que, inicialmente dá para se confundir, mas quando você fica por dentro destes aspectos, você já começa a clarear mais um pouco e vai utilizar corretamente.
Tranquilo? Vamos falar um pouco agora sobre embaixo separado e embaixo junto. O embaixo separado, pessoal, ele tem uma particularidade. É usado somente quando a palavra baixo assume a função de adjetivo, ou seja, caracterizando algo. Por exemplo, continuarei falando em baixo tom de voz. Caso você se depare com a construção desta e fique em dúvida, você pode modificar o adjetivo baixo pelo seu antônimo, por exemplo, alto. Aí você falaria, continuarei falando em alto tom de voz. Se você perceber que encaixou direitinho ali, o embaixo é separado. E o embaixo separado, ele será utilizado somente nesta condição, certo? Assumindo a função de adjetivo e caracterizando na frase. Eu poderia também falar, nesta via eu trafegarei em alta velocidade. Se coube ali em alta velocidade, logicamente o em separado do alta eu posso colocar em baixa velocidade. Porque baixa está caracterizando, né, a palavra velocidade. Da mesma forma que o baixo está caracterizando o tom, né, o tom de voz. Continuarei falando em baixo tom de voz. Tranquilo? Então, o embaixo separado aqui é mais fácil de identificar justamente porque ele só assume ali a função de adjetivo. Agora, o embaixo junto, pessoal. O embaixo junto é advérbio de lugar e diz respeito à posição inferior, certo? Quase sempre utilizada com a locução embaixo de. Então, é importante que vocês saibam que geralmente vem com a preposição de. Por exemplo, o livro está embaixo da mesa. O livro está embaixo, aí a preposição aqui, ó, da mesa, né? Está na posição inferior da mesa. Agora eu trago para vocês a correlação que existe, né, da palavra embaixo com o em cima aqui, né, que é uma das variações do acima separado, porque o cima como substantivo, ele também é utilizado com as preposições em, por, para, de e outras. Então existe uma relação da palavra embaixo junto com em cima. Por quê? Porque o antônimo de embaixo junto, pessoal, é em cima. Certo? Não é o em cima lá junto que às vezes a gente vê algumas pessoas escrever, né? O em cima juntinho é do verbo encimar, que quer dizer coroar, mas aí é para outro uso, tá? O antônimo de embaixo é em cima separado, pessoal. É importante que vocês saibam disso, certo? Olha só a relação que existe entre estes 4 termos. Por isso que eu trouxe, né, juntos para que vocês consigam perceber, né? A língua portuguesa é isso. Existe uma relação entre as expressões e as palavras desde a sua formação. Por isso que é importante. Então, o antônimo de embaixo é em cima separado. Aí eu trouxe aqui o exemplo. O livro está em cima da mesa, né? Olha só, o livro está embaixo da mesa, junto. O livro está em cima da mesa, separado. Tá? É importante que vocês saibam disso. Ao mesmo passo em que, quando eu tenho o acima junto, né? E eu tenho o abaixo como antônimo, este abaixo aqui, ele é sinônimo, tá? O abaixo é sinônimo de embaixo. Logicamente que eu não poderei usar o embaixo e o abaixo em todas as colocações, porque também envolve questão de semântica, né? Existe uma semântica em que pedirá somente o embaixo e outros em que pedirão somente o abaixo, mas em alguns casos eu poderei usar uma ou outra. Eu ficarei livre para usar tanto o embaixo como o abaixo. Eu trouxe aqui um exemplo disso, ó. Abaixo do nariz está a boca. Embaixo do nariz está a boca. Então, eu tenho uma relação também do embaixo com o antônimo de acima. Olha só, pessoal. Se você estuda somente estas expressões isoladamente, né, como a gente vê por aí nos livros e em vídeos, aqui mesmo no YouTube, geralmente é a diferença de acima separado, acima junto. Aí colocam lá algumas características, você memoriza e pronto. Aí depois vem embaixo separado, embaixo junto. Da mesma forma, algumas características, você memoriza e pronto. E aí você não sabe que realmente existe uma profunda relação entre os termos, justamente porque eles têm em sua base a formação, né? Substantivo cima e o adjetivo baixo.
Tranquilidade, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se restou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. A gente procura solucionar, resolver, esclarecer todas as dúvidas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aperta no botão inscreva-se para receber mais dicas de língua portuguesa. Não esquece de ativar as notificações e de curtir este vídeo, para nos ajudar a continuar passando conhecimento para vocês. Forte abraço, até a próxima!